Os abençoados do Facebook, com a graça de Deus, com a paz de Cristo, e dizer que você quiser falar conosco, é o 21, Rio de Janeiro, 3016 3510, nosso WhatsApp, 98602 2369, 98602 2369. Então vamos aí para o nosso texto. Está escrito na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo de número 10. A carta do apóstolo Paulo. Para o ano nós vamos estudar carta por carta. Vamos estudar. Romanos capítulo 10, diz a Bíblia, versículos 1 em diante. Diz assim a Bíblia. Todos? Amém. Diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça que decorre da fé, assim diz: não pergunteis em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois assim diz o Senhor. Por isso Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouvirão? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Perguntou mais: porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés dizia: eu porém em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías e mais se atreve e diz:
Fui achado pelos que não procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde, contradizente. Que estas palavras nos ajudem a entender o que Cristo veio fazer nesta terra. Obrigado, meu Deus, meu Cristo, meu Rei, meu amado, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Grande é o teu nome e o teu poder. Nos curvamos diante da tua majestade, diante do teu domínio, da tua força, tuas palavras. Nos curvamos diante das tuas manifestações gloriosas. Meu Deus, nós já te agradecemos por tudo que o Espírito Santo vai conduzir esta noite, para as águas tranquilas, para a paz, para as profundezas do Espírito. Meu Deus, revela, mostra o que Cristo como substituto veio fazer por nós. Oramos, paralisamos sim a nossa mente carnal, a nossa mente humana, que luta contra a nossa mente espiritual. Meu Deus, declaramos Cristo sendo formado de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Oramos em nome de Jesus, e o povo que está sendo formado por Cristo, podem dizer amém, se assim desejar. Diga amém, dá um aplauso ao Senhor, vamos, bem forte ao Senhor. Vamos com alegria servir a Deus. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu cooperador fiel em Cristo Jesus. Você está aqui hoje? Amém. Cristo substituiu a lei. Você crê assim? Amados e amadas de nosso Senhor Jesus Cristo, essas palavras são palavras para os que amam a verdade. Tantos quantos estão aqui amam a verdade? Nós precisamos colocar isto de maneira bem simples, mas bem objetiva, porque todas as nossas mensagens que Deus coloca para nós são mensagens simples, mas são mensagens importantíssimas. Quando não entendemos as mensagens de Deus, traz confusão na nossa mente, nos gera transtorno. Então eu quero que você saia daqui hoje totalmente compreendendo os decretos e os desígnios de Deus. Para você entender o capítulo 10, você tem que primeiro ter lido o capítulo 9. Eu creio que é um dos capítulos que nós mais lemos aqui, é Romanos 9. Se você está lembrado disso, que fala da escolha de Deus, que fala que Deus escolheu um vaso de ira, e Deus separou o vaso de bênção, o vaso de misericórdia. Deus separou Esaú para um lado, Jacó para o outro lado. Deus separou um para bênção. Então, nós lemos aqui o capítulo 9 e entendemos que está falando da soberania de Deus. E quando chega no capítulo 10, especificamente no versículo 4, o apóstolo Paulo diz, vamos lá, porque o fim da lei é quem? Diga, é Cristo. Porque o nosso tema é Cristo substituiu a lei. O que é a palavra fim? Você que vê o filme, né? Tem uns filmes, tem um seriado, novelas, tem gente que gosta de acompanhar novelas, eu não faz meu agrado, e quer dizer conclusão. Quando a palavra fim quer dizer conclusão, terminou, última parte, acabou. Então, quando você vê o fim, está dizendo conclusão. Diga assim, conclusão. Olha só, segundo o apóstolo Paulo, falando sobre esta lei que Jesus veio para dar um fim, no livro de Hebreus, depois nós voltamos aqui,
Hebreus, capítulo de número 7. Venha, por favor. Você que está aí pela internet, pelo aplicativo, pelas rádios, acompanhe aí, anote. Tem pessoas que estão lá do outro lado que anotam no caderno. Muitas senhoras, muitos senhores têm nos ligado dizendo: olha, pastor, eu anoto tudo aqui, manda foto pelo WhatsApp. Então temos muitas pessoas estudando agora também lá do outro lado nesta aula poderosa. Hebreus 7, vamos ler a partir do versículo 18. Hebreus 7, 18, achou? Hebreus 7, 18, diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Vou ler de novo, hein? Revoga, portanto, por um lado se revoga. O que é revogar, pastor? Revogar é tornar algo sem efeito. Quando diz, ele tornou algo sem efeito, portanto, por um lado, tornou sem efeito a anterior ordenança, ou seja, revogar quer dizer anular. Quando Paulo escreve para os judeus, porque a carta de Paulo aos Hebreus, ela é específica para os judeus. Ele diz, porque os judeus estavam agarrados à lei, e Paulo tentando salvar, quando Paulo fala aos romanos, que também os irmãos são judeus, e ele fala, querendo salvar, porque eles querem justiça própria, e por isso eles querendo justiça própria, eles não são salvos. Quando Paulo fala aqui aos Hebreus, portanto, por um lado, se revoga, ele está dizendo, olha, anula, torna-se sem efeito. O que se tornou sem efeito? Diga, a antiga aliança. Diga, a antiga ordenança. Por que se tornou a antiga ordenança, se revogou, anulou, tornou ela sem efeito? Por quê? Vamos continuar a leitura. Por causa da sua fraqueza e que mais? Inutilidade, falta, agora, essa inutilidade quer dizer, falta de utilidade. Esta nova aliança, esta velha aliança, no tempo da nova aliança, ela se tornou, ela não tem mais utilidade. Diga assim, utilidade. Diga, a velha aliança não tem mais utilidade. Você crê assim? Quando ele diz, portanto, por outro lado se revoga, ou seja, tornou a antiga aliança, diga, sem efeito. Então, nada que as pessoas que seguem a antiga aliança não tem efeito. Cristo substituiu a lei. Diga assim, Cristo substituiu a lei. Se você for um pouquinho para trás, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, você que está aí pelo Facebook, você que está aí pelo aplicativo, você que está aí pelas rádios, você que vai me ouvir pelo CD, você que vai me ouvir no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, receba essa palavra que é da parte de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 24. Olha o que diz. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Tutela da lei quer dizer, a lei era a anterior aliança, né? Era a aliança antiga. Estavam sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de se revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio de condutor para nos conduzir. A lei nos serviu de aio para nos conduzir aonde? A Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé
a fim de que fôssemos justificados por fé. Então ele diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Diga, a lei me conduziu a Cristo. Então, as palavras da lei, elas apontaram para Cristo. Então, quando Cristo vem, tudo que estava na lei se cumpre nele. Por isso que ele se batizou, por isso que ele jejuou, por isso que ele cumpriu todos os ritos da lei, por isso que ele ia na sinagoga, por isso que ele prestava o sacrifício, por isso que ele aceitava os sacrifícios, porque nele foi cumprida toda a lei. A lei serviu de condução. Estava nos mostrando, só anunciando a chegada de uma nova etapa, de uma nova era. Por isso que Paulo, falando aos Hebreus, diz, olha, é inútil, ela não tem mais utilidade, ela se tornou, ela foi revogada. É como uma lei que votam, e vai lá o presidente, veta, ou seja, tem a lei, daqui a pouco ele cancela aquela lei, já não serve mais de nada. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio e diga, cancelou a lei. Vamos voltar para Romanos mais uma vez. Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo de número 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça que vem de Deus. Aí Paulo vem dizer, arrebentar com tudo, porque o fim, diga assim, o fim, a conclusão da lei, o final da lei, a última parte da lei, foi Cristo. Diz a Bíblia que Cristo foi ministro da circuncisão, ou seja, ministro da lei. Cristo veio cumprir tudo os requisitos que a lei exigia do homem. Nenhum homem conseguiu cumprir, o único foi Cristo que cumpriu por nós. Você pode dar um aplauso ao Senhor por gratidão a esse serviço que Ele fez por nós, irmão? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Conclusão, quer dizer, fim quer dizer conclusão, ato ou efeito de concluir. Diga, Ele concluiu, acabou, pagou o preço, cancelou o escrito de uma dívida que era contra nós. Não tem dívida, não precisa de sangue, não precisa de animais, não precisa de sangrar, precisa de lutar contra a tua velha natureza, mas não precisa de nada de ritualismo. O ritualismo não nos leva a Cristo, o ritualismo nos separa de Cristo. Creia em Deus, viva pela fé, viva crendo naquilo que Jesus realizou na cruz por nós. Ele realizou algo por nós, e eu quero que você creia nisto, porque a fé é tua. Não tem que fazer igual esses pastores mercenários que ficam, olha, pode vir, não precisa de crer não, eu creio por você. Mentira, irmãos. Diga, mentira. Olha que o Paulo disse aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas 4, vamos ler do 1 ao 5, vamos. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Aí ele explica o que ele está dizendo, ele explica no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê?
para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, qual é a finalidade de Cristo? Ele veio nos resgatar, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, ele resgata, por isso que ele fala para os judeus: vocês estão na lei, vocês querem se justificar, vocês querem fazer. Não, a justiça do Novo Testamento não é a justiça própria, é a justiça que vem de Deus. Diga: a justiça vem de Deus. Quem é que nos acusará? Ninguém, porque ele já nos inocentou. Diga: eu já estou perdoado para sempre. Pastor, então Cristo substituiu a lei. Você recebe essa palavra? Nós não podemos misturar a lei com a graça, irmão. Não pode. Não pode misturar judaísmo, ritos do judaísmo, com o cristianismo. Não pode. Nós temos que ter uma linguagem do Novo Testamento. Nós temos que nos vigiar nas nossas palavras, para nós não trairmos. A gente vigia aqui nas músicas que cantamos aqui, para não trair. Hoje mesmo nós estamos conversando sobre as músicas, para não trairmos o pacto de Jesus Cristo. 90% das músicas que são tocadas nas rádios gospel, evangélicas, do jeito que queiram falar, são músicas que traem totalmente o pacto da graça de Deus. Tem que fazer uma manutenção nas letras, tem que trocar algumas palavras. Eles colocam muitas coisas para o futuro. A Bíblia diz: tendo vindo Cristo. Diga: Cristo veio. Hebreus capítulo 9, volte para lá. Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Vamos ler. Primeiro versículo, vamos ler em diante. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Viu? Falando da lei. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar, tudo no Antigo Testamento, Antigo Pacto. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, aonde estava a arca de Deus, aonde estava a presença de Deus. 4. A qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparando continuamente entrar no primeiro tabernáculo, os sacerdotes para realizar o serviço sagrado, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que se oferece por si e pelos pecados e da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Está falando de quê? Enquanto você estiver com os olhos namorando a lei, você não consegue desfrutar do Novo Testamento, irmãos. Toda igreja que namora o Cristo ressuscitado e o Cristo histórico, ele está em adultério. Adultério espiritual. 9. E isto é uma parábola para a época presente. Segundo esta, que se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, os sacrifícios, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças, da onde? Da carne,
baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas, estão de pé, colocada até quando? Até ao tempo oportuno da reforma. Quem é que vai fazer a reforma, pastor? Está aí o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, ele veio como? Como um sumo sacerdote. Por que ele não veio só como um sacerdote, ele veio como um sumo sacerdote. Ele diz, quando, porém, veio Cristo como um sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos. Como é que fazia no Antigo Testamento? Todo ano. Como é que Jesus fez? Entrou uma vez por todas, tendo obtido para o povo, o que ele obteve para nós? Eterna redenção. Redenção quer dizer perdão. Portanto, olha, ele vai explicando, que o sangue de bodes e o de touros, e cinza de uma novilha, porque queimava, né, a carne do animal, depois, aspergidos sobre os contaminados, contaminado era o povo, os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Agora, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras. Paulo está falando que os que eles estavam fazendo no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento se tornou uma obra morta. Diga assim, obra morta. Obras mortas. Enquanto alguém estiver oferecendo obras mortas, essa pessoa não consegue servir ao Deus vivo, porque o Deus vivo não aceita obras mortas. O que são obras mortas? Que foram todas essas obras que eram importantes na antiga aliança, na chegada de Cristo, elas foram canceladas. Diga assim, cancelada, se tornou morta. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Vamos adorá-lo também assim. Glórias a Deus. Então nós temos que ter cuidado com a doutrina dos homens. Cuidado com a doutrina de homens malignos e perversos. Então quando Paulo diz que Cristo tendo vindo, no versículo 15 ele diz, por isso mesmo, ele não será, ele é o mediador de quê? De uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte de quem? Dele, para a remissão das transgressões, perdão das transgressões, que havia sobre a primeira aliança, ou seja, o povo, mesmo que fizesse sacrifício, não tinha remissão. Era uma agonia. Irmão, fique em paz. Descanse em Deus. Tenha paz. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa existência nessa terra. Nada vai fugir da mão do controle do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Fique em paz, Viga. Fique em paz. Ele diz, 15, por isso mesmo ele é o mediador. Não é mais um sacerdote, não é mais animais. Cristo é um mediador de uma nova. Por isso que ele pega o cálice na ceia, quando ele faz a ceia, ele fala, esse é o cálice, lembra disso? Quando você tomar o cálice, esse é o cálice que você está numa nova aliança. Tire os teus olhos da velha aliança. Não ponha os teus olhos na velha aliança.
Ele diz, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você foi chamado por Deus. Porque onde não há testamento, é necessário que intervenha, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Quer dizer o que, pastor? Quer dizer o Cristo que se ofereceu, o Cristo histórico, ele se oferece e morre. O Cristo histórico morreu. Quando ele ressuscita o Cristo ressuscitado, o Deus vivo. Paulo falou, ele é descendente de Abraão, dos judeus, mas ele é Deus bendito. Paulo fala que ele é Deus bendito. Eu estou no versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Primeira aliança, lei. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã e tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então, falando da manifestação gloriosa da primeira aliança, né? 21, igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas na lei se purificam com o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como um sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria que ele tivesse sofrido muito, se ele fizer muitas vezes, tinha que ser sofrido muitas vezes, mas ele só sofreu uma vez só. Tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o que ele fez com o pecado que nos afastava de Deus? O que ele fez? Ele aniquilou. Então, eu não tenho medo de Deus. Deus não está olhando para mim com olhos de vingança, porque eu não sou filho da ira, eu sou filho da bênção de Deus. Nós somos herdeiros, diga assim, eu sou herdeiro. E o herdeiro é bem-vindo. Digo, o herdeiro é bem-vindo. Nós somos bem-vindos. Pastor, que isso? Aí veio Cristo, claro que ele veio. Volte lá para Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo, como um sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, Jesus não foi feito por mão desta criação. Então não teve nada, não teve nenhuma intervenção de Maria, nem de José. Glórias a Deus. Você diz glórias a Deus? Pastor, então a lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus? Pelo menos João escreveu lá no livro de João, capítulo 1, veja lá, João 1, João 1,
Vamos ler do versículo 1. Olha só que vou te apresentar o Cristo, o Deus único. João apresenta o Cristo, o Deus único e verdadeiro. Olha João falando do Deus único. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você for pesquisar a palavra verbo, quer dizer palavra. No princípio era a palavra. E a palavra era a palavra. A palavra era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. A palavra era Deus. Porque quando você lê a palavra verbo, está falando a palavra. Você vai lá no dicionário e depois você pesquisa. Verbo, o que quer dizer verbo? Quer dizer a palavra. Aí o que ele vai dizendo? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, ou seja, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava onde? Estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Pode ficar em paz, que as trevas não vão prevalecer contra nós não, amado. 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar-se a respeito de quem? Da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. 8. Ele não era a luz. João falou assim, eu não sou a luz não, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Olha a palavra de novo, versículo 10. O verbo, ou seja, a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus, está tratando de quem aqui? Dos judeus. E os judeus não o receberam. Olha o que aconteceu, pastor. Mas todos quantos o receberam, você recebeu Cristo? De novo, você recebeu Cristo? Então vou te dar uma boa notícia. Mas todos quantos receberam, recebeu alguma coisa. O que recebeu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Só se torna um filho de Deus quem crê no nome. Não é em Maria, não é em São Jorge, não é em Santo Antônio, não é em São Benedito, não é Judas Tadeu, não é em Nossa Senhora, com todo respeito, mas só é filho de Deus quem crê em Jesus Cristo. Agora, irmãos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí você pensa assim, Isaac e Ismael. Isaac nasceu da vontade de quem? De Deus. Nasceu da vontade do homem. Então quem são os verdadeiros filhos de Deus? Os que vieram por Isaac ou os que vieram por Ismael? Por Isaac. Porque os que vieram por Isaac, eles não nasceram pelo sangue, não nasceram pela vontade. Tu és nascido por Isaac. Eu não sei como foi tua vida no teu nascimento, eu sei que a minha foi difícil demais. Não era nem para mim estar aqui sobre esta terra, mas como ninguém pode frustrar os desígnios de Deus, ninguém pode frustrar os planos de Deus, e Deus tem um plano para cada um de nós. Não tem ninguém que Deus não põe nesta terra com um plano. E todo plano que Deus fez para você, Ele vai cumprir na sua vida aqui nesta terra. Amém? Então ele diz, não nasceram do sangue. Diga assim, eu não nasci do sangue. Não, eu não nasci da vontade da carne. Tem criança que nasce que é indesejada. Você sabe disso? Vão lá, um menino, uma moça e um rapaz, tem lá a relação, e vem a criança e é indesejada. Mas foi pela vontade
Na carne. Não, as pessoas, muitos nascem da vontade da carne. Tem muitas pessoas que estão nesta terra que estão vindo da vontade da carne. Não é por Deus, da vontade das duas carnes. Mas os que nasceram da vontade de Deus, vontade de Deus. Eu nasci da vontade de Deus. Eu tenho certeza. Quem é que tem certeza que nasceu? Foi Deus que te pôs aqui. Então você está garantido aqui. Tá? Mal não te toca, o diabo não te toca, macumba não te pega, olho grande não te acaba, nenhum mal te chega na tua vida. Você está por cima, não está por baixo, porque Deus é contigo, Ele é teu pastor, e você não terá falta de nada, porque Ele é teu pastor. Agora, e o verbo, a palavra que estava lá no princípio, você lê na Gênesis, haja luz, a palavra, haja luz aí, haja firmamento, olha a palavra lá no princípio, aqui ó, e o verbo se fez, a palavra de lá do princípio, o que ela fez, o que ela se formou aqui na terra? Carne. E o verbo se fez carne. E João escreveu o quê? Habitou onde? Porque ele estava lá, João viu, João conviveu com ele, ele habitou entre nós. Caramba, o verbo se fez carne, ou seja, aquela palavra de Gênesis, haja, é o verbo, e esse verbo da palavra, ele se encarnou aqui na terra, virou um ser humano, e o verbo se tornou um ser humano, habitou entre nós, cheio de graça, de bondade, de misericórdia, e também cheio de quê? Cheio de verdade. E vimos a sua glória, glória, como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele, e exclama, este é o que de quem eu disse, e que vem depois de mim, tem, contudo, o primeiro, primazia, quer dizer, primazia, porquanto já existia antes de mim. João era mais velho do que Jesus, mas ele falou, ele já existe. João entendeu que esse verbo estava lá no começo. A palavra, que é o verbo, se encarnou aqui na terra. Aleluia. Ele tinha primazia, ele era o primeiro, porque ele já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Plenitude quer dizer completo. Nós estamos recebendo completo conhecimento. Nós estamos recebendo a sua dádiva. Estamos recebendo a sua plenitude de quê? De graça, graça para salvação e graça para manutenção da tua vida. A primeira graça é para salvação e a segunda graça é para manutenção da nossa vida. Nossos escapes do dia mal, aquele acidente que ia ceifar nossa vida, é a graça de Deus. Aquele homem mau e perverso que iria causar um dano na nossa vida, e Deus faz com que ele não nos veja. Oh, glória a Deus! Nós recebemos essa graça. Eu recebi essa graça, irmãos. Eu recebi esta graça de Deus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Diga, a lei veio por Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é tremendo. Ninguém, diga assim, ninguém jamais viu a quem? A Deus. Ninguém, diga ninguém. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, ou seja, Jesus saiu de dentro de Deus. E esse Jesus revela o Pai. Por isso que ele falou, quem me vê a mim, vê o Pai.
Meu Deus, não sei quantos acreditam, não sei quantos que estão nos vendo, vão nos ouvir, você que está aqui vai nos ouvir pelo um CD, não sei quantos acreditam nisso, quantos acreditam nessas palavras, irmão? Bem-aventurado somos nós. Diga lei, Moisés. Diga graça, Jesus. Diga Cristo substituiu a lei. Diga eu estou fora da lei. Porque eu não quero viver debaixo de maldição. Gálatas 3. Aleluias! 1 em diante. Gálatas 3, 1 em diante. Ó Gálatas insensatos, loucos! Quem vos fascinou, quem te enfeitiçou, meu filho? A vós outros, cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, ou vocês receberam o Espírito pela fé? Sois assim, louco, que tendo começado, olha só, tendo começado, é assim que acontece, né? A pessoa começado no Espírito, estejais agora, vos tentando se aperfeiçoar onde? Na carne em vão, que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, olha irmãos, isso aí é para nós, hein? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, ele já concedeu o Espírito a você, sim ou não? Que opera milagres entre nós, diga assim, ele opera milagre, ele está operando milagre aqui, irmãos. A tua fé vê isto. Cada um tem a sua fé, irmão. A tua fé, porque Jesus, quando chegava perto das pessoas, quando ele via um doente, sabe o que ele falava para a pessoa? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Entendeu? Então, quando ele diz, aquele, pois, que concede o Espírito, eu tenho o Espírito. Quantos tem? Então, ele concedeu o Espírito ou não concedeu? Concedeu. Ele também faz o que entre nós? Opera milagres. Uma cura é um milagre. Uma salvação de alguém na nossa família é um milagre. Uma libertação da ignorância é um milagre. Alguém que larga uma droga lá é um milagre. Alguém que não conhecia Deus, não compreendia nada de Deus e a revelação chega, é um milagre. Ele opera milagre entre vós. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela fé, diga pela fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé. Quando fala de Escritura, está tratando não do Novo Testamento, das cartas de Paulo, está tratando antes das cartas de Paulo, está tratando do Antigo Testamento, quando Paulo fala de Escritura, está tratando para trás, do Antigo Pacto. Por isso que ele diz, ora, tendo a Escritura previsto, a Escritura preveu quando? Lá em Gênesis, que Deus justificaria pela fé. Então, tendo a Escritura previsto, que Deus justificaria pela fé os gentis, pregou o evangelho a quem? A Abraão, e disse, em ti serão abençoados todos os povos, ou seja, por Abraão, através de Abraão, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga, eu sou um abençoado. Diga, eu não posso dizer Deus te abençoe, diga, eu sou um abençoado. Deus te abençoe é da lei, irmãos. Você tem que corrigir isso, você que escreve no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, você tem que corrigir isto. Isto traz o pacto novo. Quem dizia que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, era Moisés. Diga, mas Cristo veio. Ele concluiu tudo. Vamos lá. 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê?
maldição, porque está escrito. Maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la. Então, quando alguém quer praticar alguma coisa da lei, essa pessoa fica obrigada a cumprir toda a lei. Diga assim, toda a lei. No livro da lei para praticá-la. 11. É evidente que, pela lei, ninguém, diga assim, ninguém o quê? É justificado diante de quem? De Deus. Por quê? Porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo, olha Cristo aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Diga, ele se tornou maldito. Então você não aceite ninguém falar assim, você é um maldito, você é um azarado, você não tem sorte. Não aceite isso, porque Jesus se tornou maldito para que nós sejamos pessoas benditas. Eu sou um abençoado, diga, eu sou um abençoado. Então vamos lá, para concluir. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição aonde? No nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentis. Por meio de quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a bênção do Senhor já chegou até nós. Diga, Cristo substituiu a lei. Diga, não quero nada mais com a lei. Diga, o fim da lei é Cristo. A conclusão da lei é Cristo. A última parte da lei é Cristo. O Cristo histórico. Quando ele vem no cumprimento da lei, quando ele morre, quando ele vai para a cruz, é o Cristo nos tempos da sua carne. Quando ele ressuscita, ressuscita o Deus bendito eternamente. É nesse corpo que ele ressuscitou que ele disse que nós teríamos um corpo igual da sua glória. Não é parecido, é igual. Diga assim, é igual. Amém? Assim disse o Espírito Santo, esta será e sempre vai ser a vontade do nosso Deus Pai. Amém? Você que está aí pelo Facebook, atenta para essas palavras, compartilhe esta palavra em nome do Senhor. Fica na paz. Vamos ficar de pé, família bendita. Nós temos agora 7 minutos.